Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui discutindo algoritmos de agrupamento baseado em densidade. Um conceito importante quando nós falamos de densidade é o conceito de estimativa de densidade. E nesse sentido, nós também podemos realizar essa estimativa utilizando o conceito de kernels. Quando nós olhamos essa necessidade, é que, de alguma forma, diante dos dados que nós temos que agrupar, nós devemos aplicar alguma função para que essa estimativa ela não seja simplesmente o valor instantâneo desse dado. É um conceito muito parecido com o que nós vemos, por exemplo, em integrais ou mesmo em funções de densidade de probabilidade. Ou seja, a partir de um conjunto de dados, o nosso objetivo é determinar a função de densidade de probabilidade que é desconhecida, ou seja, não necessariamente nós sabemos essa função, e essa definição ela é feita através da determinação de regiões densas de pontos, que por sua vez, como nós vamos ver posteriormente, podem ser usadas para fins de agrupamento. A estimativa de densidade do kernel ela é uma técnica não paramétrica, ou seja, ela não tem nenhuma função de densidade previamente conhecida, como a função normal, em termos de que a gente acredita que os dados sigam aquela função, e nós inferimos dessa forma a função de densidade em cada ponto do conjunto de dados. Bom, vamos ver em primeira instância aqui a densidade univariada, tá? Considerando que x é uma variável contínua e x1 a xn uma amostra dessa variável contínua. Nós podemos estimar diretamente a função de distribuição cumulativa contando quantos pontos são menores ou iguais que x. Então aqui, isso nós já vimos anteriormente, tá? E é uma função indicador que ela verifica esse predicado. Nós podemos também estimar a função de densidade através da derivada de f chapéu de x. Ou seja, isso aqui utilizando como a regra dos trapézios, nós temos aqui a função utilizando uma janela de largura h mais h2 menos h2, a diferença das densidades cumulativas entre esses dois valores nos mostram o quanto que nós temos neste intervalo h. Na prática, nós temos o quê? Um valor k, que é o número de pontos que tem que pertencem à janela de largura h centradas em x. A densidade é k sobre n, ou seja, quantos desses pontos estão na janela divididos pelo número total de pontos, sobre o volume da janela, que nos dá essa estimativa aqui da função de densidade. Na verdade, esse e outros mecanismos eles podem ser explicitados por uma função kernel, por um estimador kernel. Ou seja, sendo kernel, ele vai prover valores não negativos, simétricos e cuja soma total de todas as suas ocorrências integra a 1. Tá? Esse kernel ele pode ser tanto discreto quanto contínuo. Vamos primeiro olhar aqui os kernels discretos. Um kernel discreto ele é uma função que computa o número de pontos na janela. É exatamente o que a gente acabou de fazer, mas agora é representado pelo kernel. Onde a função k de z ela vai ser igual a 1 se essa distância, o z aqui representa a distância, se o módulo da distância é menor ou igual a meio, que é exatamente o h sobre 2 no nosso caso, e 0 no caso contrário. Isso vai nos dar uma janela de cobertura para que nós calculemos a densidade ao redor do ponto x. A partir disso, a função f chapéu de x pode ser reescrita em termos da função kernel como se segue. Ou seja, nós temos aqui uma fração que ela é constante para todos os valores e um somatório que vai levar em consideração todos os pontos da função k do valor desse ponto xi menos o valor para o qual nós queremos calcular a densidade dividido por h. O que vai acontecer nesse caso? Como nós estamos dividindo por h, nós temos aqui a distância entre esses dois pontos, que se ela for
menor do que meio, ou seja, o xi está próximo do x, o kernel vai retornar valor 1. Se ela for maior do que meio módulo, modular, ela vai retornar 0, e com isso nós vamos delimitar claramente aquela região no entorno do ponto x. Aqui nós temos então alguns exemplos de aplicação desse kernel para vários valores de H e uma das dimensões do íris que foi colocada aqui em termos de espalhamento. A altura de cada uma dessas pilhas mostra quantos pontos nós temos. Nós vemos que à medida que nós vamos aumentando o valor da janela, a distribuição ela se torna mais suave, a distribuição resultante de densidade se torna mais suave. Entretanto, em todos os casos, por mais que nós ampliemos esse valor da janela, ela ainda assim dá uma função que ela é bastante quebrada, serrilhada, Nem tanto quanto no H025, mas mesmo quando nós multiplicamos por 8, isso perde claramente as características de regiões mais densas, se torna uma distribuição quase unimodal, mas ainda assim serrilhada. Em contraponto, nós podemos aqui utilizar um kernel gaussiano. Notem que nós não estamos dizendo que a distribuição ela é gaussiana. Nós estamos modelando a densidade ao redor de cada ponto como uma gaussiana. Nesse caso, o parâmetro H, que foi utilizado no kernel discreto, ele traz o espalhamento e nos dá uma ideia da necessidade de suavização da estimativa de densidade. Como nós falamos anteriormente, a função discreta ela tem mudanças abruptas. Nós podemos então definir uma transição mais suave através de um kernel gaussiano, aqui explicitado, onde o K de Z, aqui nós temos a constante gaussiana, a exponencial de menos a distância sobre 2. Aplicando a mesma lógica do kernel, ou seja, para cada ponto x que se deseja determinar a densidade, menos todos os outros pontos sobre a janela H, nós utilizamos então, temos essa definição onde temos a distância quadrática, o quadrado da distância entre os pontos, sobre o quadrado de 2 vezes a janela de espalhamento. Aqui x ele vai estar novamente no centro da janela, ele funciona como a média. Ou seja, nós colocamos como que para cada ponto cuja densidade nós queremos calcular, nós colocamos uma gaussiana centrada naquele ponto, com o espalhamento dessa gaussiana, com o nível de achatamento estabelecido pelo H. Vamos ver então como isso funciona para variados valores de H, os mesmos pontos para os quais nós fizemos uma estimativa discreta há pouco. Tá? Então nós temos aqui, vocês vejam que as funções, independente do valor de H, elas passam a ser contínuas, elas têm toda uma lógica de suavização, e o que nós percebemos é que de uma função onde percebemos vários máximos locais, nós chegamos, à medida que aumentamos o H, a basicamente uma função unimodal. Por que isso acontece? Porque cada vez a quantidade de pontos que está sendo considerada é maior e ao fim desse processo, quando o H ele adquire esse valor de 0,5, nós escolhemos tantos pontos que basicamente não conseguimos mais perceber nuances, como nesse caso aqui. Os conceitos que acabamos de apresentar, eles também se aplicam aos casos multivariados. Então, dado um conjunto de pontos em D-dimensional, nós definimos da mesma forma uma janela D-dimensional, ou seja, um hipercubo centrado em X com aresta de tamanho H. O volume desse hipercubo D-dimensional é H elevado a D, e a estimativa de densidade é a fração dos pontos que está dentro dessa janela D-dimensional centrada em X, aqui colocada. Tá? Onde a função kernel K multivariada satisfaz a condição de que integra totalmente em 1. Nesse caso, nós temos também a mesma lógica de kernel. Notem que a função kernel ela nem muda. Tá? E também temos a função gaussiana do kernel, aqui passando a trabalhar com
o produto interno aqui do vetor Z, né? Mostramos aqui agora um exemplo em 2 dimensões, onde nós colocamos os dados novamente da íris. Podemos perceber aqui o impacto da variação do valor de H, que é muito parecido com o que nós tínhamos visto na função univariada, ou seja, quando nós temos um valor H 0.1, ele fica com picos bem abruptos. À medida que nós vamos aumentando o valor de H, esses picos suavizam, até que no fim nós temos apenas uma distribuição unimodal aqui, uma coisa completamente suavizada. Podemos então verificar que, independente da natureza dos dados, essa estimativa de densidade, em particular a gaussiana, elas podem se aplicar muito bem. Então voltamos aqui àquele exemplo original do capítulo e verificamos, aplicando aqui um kernel gaussiano, como nós fomos capazes de capturar exatamente as várias regiões de densidade que esse conjunto de pontos apresenta. Uma última colocação é que nós vimos aqui a estimativa de densidade baseada em kernel, mas existe um outro processo de estimativa de densidade que muda o parâmetro que nós utilizamos. Ou seja, quando nós fizemos essa estimativa baseada em kernel, nós fixamos o valor da janela. Uma outra estratégia é nós fixarmos o número de vizinhos a serem considerados e vermos qual é o tamanho da janela para que todos esses vizinhos sejam considerados. Ou seja, ou nós fixamos o tamanho da janela, ou nós fixamos o número de vizinhos a serem considerados. Nesse caso, como que a função de densidade no ponto X ela trabalha? Ela vai ser o valor K, que é o número de vizinhos, um parâmetro a ser definido pelo analista, dividido pelo N, como já era anteriormente, mas aqui aparece no denominador uma nova figura que é o volume da hiperesfera para o késimo ponto mais distante, né, o késimo ponto mais próximo do valor x que nós queremos. Se o x está numa região densa, esse késimo ponto mais próximo vai estar mais próximo, o volume da hiperesfera é reduzido e, portanto, a densidade aumenta. Se esse késimo ponto mais próximo está mais distante, o que vai acontecer? O volume da esfera aumenta, que ela tem que abarcar esse késimo ponto mais próximo, e com isso a densidade diminui, surtindo então o mesmo efeito que nós tínhamos anteriormente em termos de cálculo da densidade. Essa abordagem ela é conhecida como dos K vizinhos mais próximos para a estimativa de densidade e inclusive a base de um algoritmo de classificação que nós vamos ver posteriormente. Bom, com isso concluímos a questão de estimativa de densidade e este vídeo.